Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Nesta edição vamos tratar dos reality shows, sucessos de audiência em todo o mundo, mas que também fazem vítimas, em alguns casos fatais. Para analisar o assunto, convidamos os colunistas Maurício Sticer, da Folha de São Paulo, Cristina Padiglione, do Estado de São Paulo, e Regina Rito, do jornal O Dia, além do procurador do Ministério Público Federal, Aurélio Rios. Veja agora o que foi destaque na mídia esta semana. Em novembro passado, quando perdeu a Câmara e o Senado, Barack Obama era apontado como o pato manco, tripudiado raivosamente pela direita e pelas esquerdas, tanto nos Estados Unidos como aqui. 6 meses depois, eis o mesmo Obama, saudado com entusiasmo pelos progressistas e pelos conservadores como um grande estadista. Não é para menos. Com 10 dias de diferença, obteve 2 espetaculares vitórias políticas. Convenceu os iranianos a assinar um acordo nuclear e encontrou-se com seu homólogo cubano, Raul Castro, no Panamá, para celebrar o fim da Guerra Fria nas Américas. Neste caso, foram 56 anos de beligerância. No caso do Irã, 36. Caso o reaquecimento da economia americana se sustente, o derrotado Obama será bem capaz de ainda fazer o seu sucessor ou sucessora, já que Hillary Clinton, desde domingo, é pré-candidata pelos democratas. O uso de pesquisas de opinião para influir no curso do processo político é impróprio, porém não chega a ser pecado. Mas quando um veículo de comunicação anuncia os resultados de uma sondagem exatamente no dia marcado para a realização de manifestações, fica patente o empenho em alimentar os protestos. A Folha de São Paulo poderia ter divulgado os resultados da pesquisa na semana passada ou na próxima. Preferiu fazê-los na manhã do último domingo, dia marcado para a realização de passeatas em todo o país. E quando se sabe que o jornal veiculador e o Instituto de Sondagens pertencem à mesma empresa, torna-se evidente uma operação casada ou jogada ensaiada, onde quem fica mal é o grupo proprietário de ambos os empreendimentos. Os resultados da pesquisa podem ser corretos, mas sua divulgação ficou claramente suspeita, e isso não é jornalismo. Em solidariedade aos terroristas responsáveis pelas chacinas em janeiro, na redação do Charlie Hebdo e no supermercado judeu de Paris, o Estado Islâmico iniciou na última quarta-feira uma ciberjihad contra a TV5 Monde, que ficou parte do dia exibindo um cartaz "Eu sou o Estado Islâmico". O atentado foi bem planejado, bem executado e surpreendeu as autoridades francesas e europeias. Se a atuação do cibercalifado doravante limitar-se apenas ao ciberespaço, evita-se o derramamento de sangue, mas torna vulnerável o funcionamento de todos os sistemas de comunicação do mundo, inclusive os militares. Você já pode participar pelo site da TV Brasil ou nas nossas mídias sociais. A fábrica das meias-verdades ou das meias-mentiras. Um reality show é uma construção tipicamente contemporânea, onde a falsificação e a realidade estão de tal forma misturadas que não se sabe onde termina uma e começa a outra. A televisão, especialmente, alimenta-se destes equívocos dentro de uma lógica irrepreensível. Todos sabem que estão sendo enganados e, mesmo assim,
todos adoram o engano. Artes são igualmente um faz de contas, mas são construídas com sentimentos tão sublimes que ninguém repara nas eventuais incongruências. O reality show não está voltado para a melhoria da humanidade, apela apenas para as emoções mais primárias, mais brutais, aquelas que levavam os romanos ao Coliseu para vibrar com os espetáculos de escravos enfrentando leões ou gladiadores matando-se em troca de mais alguns dias de vida. A febre dos reality shows não é uma palhaçada inocente. As competições e disputas não são idílicas, nunca podem acabar bem. Realities já mataram muita gente que busca prêmios fabulosos ou a fama instantânea. Mas já começo a cansar. Tantas são as imitações e as cópias. Enquanto não acabam, convém entender esta fascinação pelo chaveco e pela falsificação. Criados como programas de entretenimento, os realities muitas vezes se transformam em tragédias. Foi o que aconteceu recentemente na Argentina, durante as gravações do programa Dropped, que é exibido na França. 2 helicópteros se chocaram no ar. O acidente provocou a morte de 10 pessoas. Entre as vítimas, 3 famosos atletas franceses que participavam do reality, além de integrantes da equipe técnica e dos pilotos. Dropped, ou Jogados, é um teste de resistência, onde o objetivo é encontrar comida e sobreviver em um lugar praticamente deserto, o que não aconteceu com esses participantes. Outros realities de resistência também tiveram finais trágicos. Na França, em 2013, o programa Koh-Lanta foi interrompido após a morte do candidato Gérald Babin, que sofreu uma parada cardíaca. Uma semana depois, o médico do programa se suicidou. Apesar da tragédia, o Koh-Lanta voltou a ser exibido no ano passado. Em maio de 2009, um candidato da versão búlgara do programa Survival, Nonchon Vodenikarov, de 53 anos, também sofreu uma parada cardíaca e morreu. No mesmo ano, na versão paquistanesa de Survivor, Saad Khan, de 32 anos, morreu afogado durante uma prova de natação. Eu acho que essa questão dos reality shows, shows de vida real, de realidade, eles mexem com a coisa funda da sociabilidade, que é o reconhecimento. Quer dizer, na verdade, o tempo inteiro, famosos ou não, nós buscamos o reconhecimento. E buscar por esse reconhecimento não é querer fama, é um mecanismo importante da sociabilidade, do viver em sociedade. Na minha experiência do Big Brother, um reality que hoje é tido como uma espécie de ancestral, né? Um reality jurássico, pai de todos, identifico muito uma vontade de reconhecimento, de pessoas anônimas, que veem nessa exposição uma oportunidade de se projetar, de serem reconhecidas na sua diferença, na sua singularidade, dizer, olha, eu estou aqui, eu existo, eu mereço atenção, eu sou bacana. No caso de outros realities em que se envolve riscos físicos, eles estão brincando com a própria integridade, com a própria vida. Mas isso acho que é bom a gente atentar, não é uma invenção, não é algo que veio com o gênero reality. A televisão sempre trabalhou com atrações o risco, o perigo de vida, o desafio, é o circo. O espectador de circo não vai para ver o acrobata fazer o salto perfeito, ele vai para ver a possível queda do acrobata. O primeiro reality já surgiu com grande audiência e muita polêmica. Foi o programa An American Family, que foi ao ar nos Estados Unidos em 1973. Os 12 episódios de 1 hora mostravam o dia a dia da família Loud e foram acompanhados na TV por mais de 10 milhões de pessoas, um recorde de audiência para a época. A família americana foi retratada de forma decadente, não gostou da edição do programa e denunciou que as gravações foram manipuladas pelo diretor Craig Gilbert. Quando você edita, quando você interpreta, automaticamente você cria outra realidade, mesmo com a fotografia. Com a televisão, isso é claro, você seleciona. Com a internet, você se edita, diz o que quer, bota a foto sua que quiser no Instagram, você vai botar melhor. Ou a frase que você achar que
quer ter mais impacto, ou quer aparecer mais. A edição do Big Brother Brasil, em particular, não sei de outros programas, a nossa é quase científica, é brilhante, é irretocável. Todas essas críticas à edição são de choro de perdedor, o que vale, não tem problema nenhum. Mas a edição é irretocável, é um dos pontos altos do programa. De fato, a gente reproduz fielmente tudo que acontece lá. E podem criticar tudo, mas a edição tem que aplaudir, apenas. Os realities se espalharam pelo mundo e ficaram populares no Brasil a partir de 2001, quando foi ao ar a primeira edição da Casa dos Artistas, no SBT. No ano seguinte, a TV Globo lançou o Big Brother. Em 2009, a TV Record também embarcou na onda dos realities, com A Fazenda. E nos canais por assinatura surgiram dezenas de programas do mesmo estilo, onde personagens anônimos se transformam em celebridades. O dia a dia de pessoas comuns acaba se transformando nas principais manchetes de sites e jornais. Uma vez eu perguntei isso ao pessoal do Jornal Popular e me falaram que é isso, que vende muito, que clica muito. Qualquer notícia relativa a ex-BBBs tem uma repercussão enorme. Me espanta, eu não imaginava que fossem virar notícia. Uma coisa é pegar uma carona no sucesso do programa para fazer sucesso também no seu portal, buscar audiência de internet. Agora, outra coisa é como é que isso vem de jornal, como é que isso dá clique. Eu não sei explicar, me espanta, sempre me espantou. Eu acho que é preciso separar mídia da ideia que nós fazemos de jornalismo. O jornalismo não é informação, simplesmente. O jornalismo é informação a serviço de cidadania. É assim que surge o jornalismo. O jornalismo surge para desmascarar os segredos de Estado, para denunciar governantes, mas também nas negociatas, as mamadas, para botar governantes. O jornalismo é uma parte do Estado. Doutor Aurélio Rios, eu fico muito contente em saber que a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e de Brasília tem um grupo de trabalho sobre comunicação. Acho isso um avanço extraordinário, não é? Porque torna efetivamente o Ministério Público o quarto poder, né? Que pode intervir, pode questionar, pode fiscalizar, porque está falando em nome da cidadania e da sociedade. Agora, no caso dos reality shows, o que o grupo de trabalho sobre comunicação está fazendo, está pretendendo? Boa noite, Alberto Diniz, né? Queria dar nosso boa noite a todos os que nos ouvem, nos escutam. O importante nesse exato instante que estamos aqui é lembrar que o Ministério Público Federal tem, dentro da Procuradoria Federal de Direitos Cidadãos, esse grupo de trabalho de comunicação social, que tem feito trabalhos incríveis, seja em relação à democratização dos meios de comunicação, seja em relação à responsabilidade das empresas de jornalismo. E sobre a questão dos reality shows, nós temos algumas iniciativas que eu considero muito importantes. A primeira é fazer com que eles observem a classificação indicativa. A classificação indicativa é essencial para a proteção, especialmente das crianças. E, nesses casos, nós estamos reagindo muito em relação a que algumas empresas têm tentado de burlar ou delas mesmas se autoclassificar esses programas. E isso não se trata... Primeiro, a questão que a gente tem que clarificar aqui é que não se trata de moralismo, nem de uma questão ética. Para nós, não importa que tipo de conteúdo você tenha, nós defendemos a liberdade de expressão mais ampla, mas o que não significa que você possa passar filme de conteúdo pornográfico às 10 horas da manhã, que atrás de um programa de reportagem policial você possa colocar a imagem de crianças sendo estupradas. Não é? Obviamente que isso tem e causa uma distorção enorme. E ainda mais quando a própria Constituição Federal ela estabelece limites para a divulgação disso. E nós temos, inclusive, uma portaria hoje do Ministério das Comunicações, que é a Portaria 112 de 2013,
que veda a divulgação de programas de conteúdo racista, com discriminação quanto à orientação religiosa e principalmente na questão de gênero e também racial. Então, nós achamos que é importante zelar por esses valores. E esses valores não são criados espontaneamente pelo Ministério Público ou por qualquer outra entidade. Eles estão postos dentro da Constituição. Isso é parte do Estado Democrático de Direito e parte de uma construção de um jornalismo que se espera que seja, enfim, né, também instrutivo. Em relação ao reality shows, o que mais nos espanta, né, é que por trás dessa ideia inofensiva das pessoas quererem se auto-identificar, ou quererem se promover, a busca dos 15 minutos de fama, muitas vezes a exposição, né, inadequada de cenas especialmente para crianças e pessoas que se sentem bastante incomodadas com isso. E esse é o ponto que eu acho que temos que conciliar, né? Eu particularmente acho de muito mau gosto quando se pegam cenas explícitas de sexo dentro de horários inadequados. Não que eu tenha qualquer problema com relação a sexo ou com qualquer problema em relação à pornografia, mas que isso passe às 10 horas da noite, que passe à meia-noite, mas não exponha as pessoas e as famílias a isso. Então, acho que há dentro dessa ideia, não é de uma intervenção do Ministério Público, mas às vezes um controle daquilo que passa muito dos limites que a gente entende como necessário. E às vezes a busca junto ao Poder Judiciário, né, para que esses abusos não ocorram. Maurício Sticer, como é que você vê essa presença, não é? Que, ao meu ver, é extremamente salutar, mas eu queria saber a sua opinião, a presença do Ministério Público tentando colocar as coisas dentro de limites mais aceitáveis, sobretudo em questão de horários, não é? Da classificação etária e assim por diante. Boa noite, Dines, tudo bem? Prazer estar aqui no Observatório de novo. Se me permitir, antes de responder essa questão, eu queria só fazer uma observação em relação à apresentação inicial que você fez. Acho um pouco injusto você comparar reality show com arte. Eu acho que uma comparação mais adequada seria reality show com outros programas de televisão, todos, digamos, numa categoria de entretenimento. No momento que você vai comparar um reality show com arte, realmente é indefensável. Agora, tentar entender o reality show dentro da televisão como uma outra proposta de entretenimento, ao lado de novela, de programa de auditório, de programa infantil, aí eu acho que a gente pode ter aí uma discussão, enfim, que eu acho que faz mais sentido. Sobre a sua questão específica, acho importante a posição, ter digamos, um olhar de vigilância do Ministério Público, até porque o BBB tem uma preocupação de não gosta que as questões, digamos, mais polêmicas que acontecem dentro das situações de confinamento saiam da casa, né? Então, frequentemente, tem coisas que são omitidas da edição, né? Coisas que acontecem ao longo das 24 horas que o espectador de pay-per-view vê, que não são passadas para o público que assiste na TV aberta ver, justamente com medo de repercussão. E o caso que passou aí como legenda, justamente, foi uma intervenção do Ministério Público, porque um participante do BBB disse que homem heterossexual não pega AIDS num determinado programa. Isso causou uma confusão enorme e aí teve uma pressão grande do Ministério Público que exigiu que o BBB esclarecesse que, como a AIDS é transmitido, o vírus da AIDS é transmitido e pode ser transmitido, claro, lógico, por heterossexuais, relação heterossexual também. Então, acho muito legal ter essa pressão, essa vigilância sobre o programa. Maurício, só fazendo um reparo, pedindo direito de resposta a mim mesmo, é que eu usei a comparação porque eu estava me referindo à mentira do espetáculo, né? Você está numa ópera e, de repente, vê uma soprano imensa sendo tratada como se fosse uma garota esbeltíssima e não sei o quê. Mas a arte é algo tão sublime, tão elevado, que você esquece o que eu chamei de incongruências, não é? Então, mentira por mentira, quando você faz bem feito, com arte, você aceita. Agora, quando você mistura a realidade com mentira, como faz os reality shows, aqueles que seguem
essa linha mais tradicional, eu acho que é extremamente perigoso, que cria no telespectador uma confusão total, não é? Mexe com a cabeça dele. Mas eu não quero expandir a minha opinião, eu quero ouvir o que dizem os nossos convidados. Regina Rito, o que você acha disso tudo, não é? Dessa loucura chamada... Você me disse 24 programas... 24 ou 25, 24 talvez ou 25, mais. cerca de 25 programas intitulados reality shows, embora muitos não sejam, seja um modelo já mais diversificado. Como é que você vê isso tudo? Eu acho assim que num país como o nosso, que as pessoas não têm dinheiro, não têm emprego, não têm educação, não têm acesso a outras coisas como a arte, como ir ao cinema, ir ao teatro, né? É muito mais fácil elas ficarem diante de uma televisão assistindo a elas mesmas, né? Que, na verdade, são pessoas que estão no Big Brother, por exemplo, são pessoas que são parecidas com elas, né? Têm vontade de aparecer, têm vontade de ganhar um carro, têm sonhos, choram, sofrem, e elas se identificam com aquilo. Por isso que eu acho que elas ficam tão ligadas, né, na televisão. E também as emissoras de TV faturam muito com esses programas, né? Pois esse é o problema, né? As cotas do BBB, por exemplo, cada cota, são 6 cotas. Cada cota são 30 milhões de reais. São 6. Você vai dar quanto? 180 milhões, entendeu? Isso aí, em 70 dias, paga todo o gasto que eles tiveram, paga até o prêmio, paga tudo, entendeu? E a gente gostaria que a cultura tivesse mais destaque na televisão, mas é uma empresa, a televisão é uma empresa, que ela quer faturar, né? Já o Boni, uma vez, me perguntou sobre um programa mais popular e tal, se eu gostava daquele programa. Eu disse para ele que não, que eu achava aquele programa horroroso, não vou nem dizer qual é, mas enfim. E ele me perguntou, ele falou, você não gosta mesmo? Nem um pouco? Eu falei, nem um pouco. Ele falou, então está tudo certo. Se você não gosta, foi ótimo, porque esse programa não foi feito para você. Esse programa foi feito para atingir o público que a gente quer. Entendeu? Pois é. Então, televisão é venda, como ele disse, é venda de produto, venda de papel higiênico, de essas coisas, né? Cristina, e como é que você vê? É justamente isso, quer dizer, na cabine de comando da televisão, não é? Eles não estão preocupados com eles próprios ou com aqueles que são iguais, que têm um padrão de exigência mais forte, né? Eles querem nivelar por baixo. Entendeu? E por isso que eu louvo a presença do Ministério Público, sobretudo aquele que defende os direitos do cidadão, porque o cidadão tem o direito de protestar contra esse nivelamento. Minha opinião, quero saber a sua. Boa noite, Diniz. Eu acho que hoje a gente tem uma gama tão gigante de reality shows que até se classifica como reality algumas coisas que nem são exatamente reality. Mas, por exemplo, os realities de confinamento, que são esses tipo Big Brother, Fazenda, ou mesmo No Limite, que não era um confinamento dentro de um lugar, mas que era um grupo ali aglutinado em algum canto da floresta, né? Foi o primeiro que a Globo fez, parecido com o Survivor nos Estados Unidos, que esse sim já envolve até mais risco de vida e tal. São muito diferentes dos realities, por exemplo, de cozinha, que estão surgindo agora, de culinária. Haja visto aí o sucesso do MasterChef na Bandeirantes, do Cozinha Sob Pressão no SBT, que não são exatamente programas fúteis. Você até consegue aprender alguma coisa por ali. É uma repaginação da culinária por meio de uma competição. Então, de qualquer forma, eu considero que para os de confinamento, que são os mais imbecilizantes, né, para o espectador, que você fica quase que hipnotizado por aquilo, dependendo do nível dos competidores. Eu, por exemplo, não tenho me interessado muito pelas últimas edições, porque eu acho que o nível dos competidores é ruim, né? Não há contraste entre eles pensam todos da mesma maneira, eles têm todos a mesma ambição, eles têm toda aquela coisa ególatra de exibir o corpo na piscina e tal, e aquilo, de certa forma, foi me cansando. Tenho até dúvida se isso
isso gera alguma identificação com o espectador. Eu imagino que não. Mas eu tenho uma tese de que as pessoas gostam de ver, às vezes tem um afã de ver gente falando bobagem, gente pensando menos do que você, para você, espectador, se sentir melhor do que aquele cara que está sendo visto na televisão. Eu penso que isso às vezes passa pela cabeça dessa massa que ainda comparece diante do Big Brother. Porque o que se diz é que se você botasse todos esses caras lendo um livro lá dentro, não daria a menor audiência, não teria... Então, essa discussão de quem fez conchavo com quem apareceu melhor, quem está pegando quem, de alguma forma, sei lá, acho que dá uma hipnotizada nas pessoas e o cara do lado de cada tela pensa, eu sou muito melhor do que esse sujeito, do que essa mulher que está lá, porque eu penso melhor do que ele, não sei. Vamos fazer uma pequena pausa. Fique com a gente, o Observatório da Imprensa volta já já. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje discute os limites dos reality shows. Na França, os produtores do programa Dropped aproveitaram a tragédia para fazer ainda mais sensacionalismo. A França ficou estarrecida com esse acidente na Argentina e imediatamente questionou os limites dos reality shows. Especialistas, políticos e celebridades tiveram bastante espaço, sim, para a crítica, mas, como diz aquele ditado, uma imagem fala mais do que 1000 palavras. E no dia seguinte à tragédia, o apresentador do programa, Louis Baudin, deu uma entrevista ao vivo para o canal no qual o Drop era transmitido, a emissora TF1. Até aí tudo bem, claro. O problema é que ele escolheu como cenário as carcaças dos helicópteros queimadas, todas destruídas ao fundo. Essa entrevista pegou muito mal e reforçou a ideia de que o que vale mesmo, afinal, é atrair a audiência. Por mais que a televisão francesa seja muito rica em programação, com filmes, documentários e reportagens dos 4 cantos do mundo, são os reality shows que têm mais sucesso junto ao público e, para falar a verdade, eles se transformaram em uma verdadeira praga aqui na França, desde os de aventura e simples voyeurismo, como o estilo do Big Brother, até os de culinária, decoração da casa e até aluguel ou vendas de apartamentos. O mais recente deles estreou há pouco tempo e é considerado desde já um apogeu da apelação. Ele se chama Adão e Eva e, como sugere o nome, os participantes estão todos nus em uma ilha deserta. Analisando todo esse contexto, depois do acidente, das gravações, aquele filósofo Gilles Lipovetsky disse que as pessoas estão, na verdade, cada vez mais individualistas e isso gera uma constante necessidade do novo a uma velocidade ditada pelas tecnologias digitais que leva muitas vezes aos extremos. O que conta, segundo ele, é a diversão instantânea, sem muita reflexão sobre o conteúdo. Para Lipovetsky, é por isso então que as emissoras não têm mais limites na concepção desse tipo de programa. Doutor Aurélio, eu queria pegar uma frase do Pedro Bial. Aliás, quero fazer um parênteses. Eu acho o Pedro Bial um excelente jornalista, muito inteligente, culto. Só lamento que o talento dele não seja usado para produtos que ele teria a condição de fazer em outro nível. Mas ele disse assim, olha, podem falar o que quiser, mas a nossa edição é primorosa. Mas justamente é na edição que se faz a mistura da mentira com a realidade, com a verdade. Na edição é que se passa a impressão para o telespectador desprevenido que aquilo que está parecendo espontâneo não é espontâneo ou vice-versa. Como é que o senhor vê essa mistificação orgânica, intencional, sobre o qual repousa a ideia dos reality shows? Bem, Alberto, primeiramente eu quero também concordar com você que eu acho o jornalista Pedro Bial realmente uma pessoa extremamente inteligente, muito capaz e já produziu programas incríveis. Eu me lembro de uma série que ele produziu sobre Guimarães Rosa, que foi espetacular. Agora, discordo dele em relação a essa questão da edição do Big Brother. Especialmente naquela questão referente a como se contrair AIDS, que eles foram obrigados a dar contra-informação, a dar resposta por força de uma liminar da justiça, mostra que há problemas graves na edição. E essa mistura do que é verdade, do que é mentira, é apenas um dos aspectos que eu acho complicado. Tem um outro que eu acho
perverso, que é o incitar o voyeurismo na sua última consequência. Aquela ideia de você estar ali na fechadura, olhando e verificando o que o outro está. Estamos vivendo, evidentemente, talvez o fim da privacidade, mas é necessário que algum espaço de privacidade, algum espaço de respeito ao outro, especialmente das pessoas mais vulneráveis, tem que haver. E eu fico realmente perplexo com as edições de alguns desses programas. Maurício Sticer, como é que você vê esse jogo de verdade e mentira e essa defesa do Pedro Bial da edição, não é? Que é uma boa edição, mas ela é enganosa, né? Como é que você vê isso? Olha, eu escrevo já há 6 anos que eu acompanho o BBB regularmente, nos últimos 5 anos no UOL, né? Tem uma coluna lá, 2 ou 3 vezes por semana eu escrevo sobre o programa. E o meu foco é basicamente a edição, o trabalho do Bial e o trabalho da direção do programa, porque eu acho que justamente me interessa tentar entender como que é apresentado para o público uma história supostamente real, né? Que na verdade é uma história encenada por personagens que são as pessoas que estão lá dentro, elas encarnam papéis também, elas não estão ali vivendo quem elas são, elas entendem que aquilo também, elas sabem onde elas estão, que aquilo é um jogo, que elas estão disputando um prêmio atualmente de R$1,5 milhão e interpretam personagens que elas acham que vão funcionar, que vão convencer o público a dar o prêmio para elas. Então, a maneira como a edição é feita para contar as histórias que passam lá dentro é fundamental. E é evidente que a edição, digamos, manipula, altera, apresenta uma visão que interessa ao programa. Então, privilegia, por exemplo, casais, porque acompanhar a história de casais que se formam no programa chama muita atenção da audiência. Então, evidentemente, se privilegia isso e outras coisas que acontecem. É óbvio, eu acho que quando o Bial diz que a edição é primorosa, ele quer dizer tecnicamente é realmente primorosa, porque você pega 24 horas de um dia e resume aquilo em 30 minutos, com música, animação, etc. e tal, é um programa tecnicamente de excelente qualidade. Agora, é evidente que ela não é primorosa no sentido de retratar uma coisa que está acontecendo ali. Eu discordo realmente dele desse ponto. Você vê justamente isso que o Pedro Bial citou e que o doutor Aurélio falou também, sobre essa coisa combinada, porque o BBB é tudo mais ou menos acertado, não é? Depois eles fingem que é espontâneo, ou é espontâneo mesmo. Olha, não posso afirmar. Sim. Não posso afirmar, mas eu acho que na hora que eles vão editar, eles mexem em alguma coisa, lógico, que ninguém vai deixar um monte de absurdo aparecendo. Se bem que tudo daquele programa eu acho um absurdo, entendeu? Eu acho aquele programa acho que não tem sentido nenhum ficar na frente da televisão assistindo aquilo. As pessoas falam tudo errado, as pessoas não têm menor caráter, entendeu? Está apaixonado por um, daqui a pouco já está com outro, fica fazendo joguinho afetivo só para poder ganhar o prêmio, entendeu? É uma espécie de telenovela com um elemento de surpresa. Eu não gosto, eu acho horrível. Por mim, já tinha acabado há muito tempo, principalmente o BBB. Tem outros programas que eu acho mais interessantes do gênero. Tipo, esses do The Voice Brasil que teve, agora voltou esse outro Superstar, entendeu? Que é muito bom, que é de música. Mas é um programa tipo de calouros. Não é de calouros. São bandas, inclusive, que existem, que estão querendo mostrar o seu talento para conseguir mais destaque e ganhar mais dinheiro, talvez. Mas é a velha fórmula do programa de calor do Ari Barroso na Rádio Tupi há 500 anos atrás. Mas é mais interessante do que ficar vendo um outro xingando o outro, brigando agarrando a outra na cama, falando besteira. Cristina, e você? Como é que você vê essa confusão de verdade e de mentira, esse jogo, essa ilusão, não é? De tentar mostrar que tudo é verdade e, na realidade, é um script, né, que está sendo montado na hora da edição.
Eu acho que é um script montado já a partir da hora em que eles estão agindo, né? A Regina citou no começo do programa o Boni é pai do diretor do programa, que é o Boninho, e ele dizia já desde o primeiro Big Brother que ninguém na frente de uma câmera ali naquelas condições, num confinamento, longe da família, sem contato com amigos e parentes, sem livro, sem televisão, as pessoas não são elas mesmas e, como disse o Maurício, elas estão ali encarnando um personagem do que para que elas ganhem o jogo e também como elas gostariam de ser vistas, né? Elas acabam encenando, é como se fosse um Facebook, assim, elas tentam apresentar a sua melhor face ali, apesar da jogatina toda de tentar se colocar ficar no jogo o maior tempo possível, mas o Boni dizia que o script desses participantes, eles têm um texto muito fraco, muito ruim, os personagens são muito ruins, então que script por script ele prefere ficar com o script das novelas, do Gilberto Braga, do Aguinaldo Silva, que são muito melhores. Depois, ao passar dos anos, o programa foi se perpetuando um sucesso e ele até corrigiu em nome do filho que ele continua achando o programa muito ruim, mas que o Boninho talvez faça o melhor Big Brother do mundo, porque é muito adaptado ao gosto do brasileiro. Enfim, tem aí uma tentativa de compensação. Mas é claro que se já da ação, da cena, os personagens estão ali fazendo um texto que não é propriamente autêntico, a edição acaba só edulcorando isso e tornando tudo mais alegórico. Eu imagino que não haja aí uma necessidade de autenticidade para uma cena que já não é tão autêntica assim. O Observatório faz mais um intervalo, mas volta daqui a pouco. O Observatório da Imprensa está de volta com um programa que analisa o formato dos programas que acompanham o dia a dia dos participantes, os reality shows. Doutor Aurélio, tudo bem, dirão os autores e os produtores e os responsáveis por esse gênero palpitante de jornalismo televisivo. Bom, vocês podem discutir e tal, mas o nosso negócio é ganhar dinheiro, buscar audiência e tal. Agora, o que eles não querem é que a gente nos metamos no negócio deles, porque aí já é uma interferência, e sobretudo quando é o Ministério Público, que é um dos poderes constituídos, não é? Não tem que intervir aqui, não tem. O nosso negócio é autônomo. Como é que o senhor vê essa questão? Porque aí acabam sempre falando, não, liberdade de expressão, direito de se exprimir. Como é que o senhor vê? Não o nosso, porque o nosso trabalho aqui é de observar a imprensa, a mídia, mas quando a gente começa a exigir, por exemplo, que haja a questão da classificação etária, não é? Colocar os programas de acordo com as faixas etárias, aí ele não, há uma intervenção. E esse é um debate que é uma simplificação absolutamente enganosa, porque ninguém quer interferir no que eles dizem, quer apenas colocar o que eles dizem no horário apropriado. Mas eu queria saber a sua opinião. Obrigado, Alberto Diniz, por nos dar a oportunidade de responder isso. Sempre no debate sobre liberdade de expressão se vem com essa ideia, mas vocês não estão intervindo no processo criativo, vocês não estão fazendo censura prévia, né? Vocês não querem, de algum modo, dizer o que as pessoas vão ver e ouvir. Não é nada disso, nós não interferimos no conteúdo de nada. Imagina se um produtor, se um editor passa alguma coisa para o Ministério Público. Jamais passaria e nós jamais pediríamos. O que nós somos chamados a atuar é quando as próprias pessoas, e centenas delas, reclamam de certas cenas, reclamam de certos conteúdos que brigam contra a Constituição, com valores que estão estabelecidos para ser observados por todos, inclusive pelos canais de televisão, né, e pelas emissoras. Então, assim, não há de modo nenhum censura prévia. Aliás, nem há moralismo, nem aquela coisa de, o programa tem sexo explícito ou insinua certas cenas, porque pode-se passar programas fortes, né, dentro do horário previsto na classificação indicativa. O que nós achamos desleal é que
atrás da brincadeira, da competição, do reality show, você passa, assim, conteúdos absolutamente inadequados que em outros filmes jamais passariam às 10 horas da manhã, às 2 horas da tarde, às 6 horas. Então, assim, tem que ter regra, essa regra tem que valer para todo mundo, inclusive para o jornalismo investigativo, especialmente para esses programas policialescos, né, que atrás de dar alguma informação, explicita cenas absolutamente inadequadas que não poderiam passar se viesse por um filme, se viesse dentro de uma programação normal. Então, assim, nós somos chamados para agir como bandeirinhas ou como árbitros quando se passa da conta. Só isso. Maurício Sticer, como é que você vê essa alegação de que os críticos e as autoridades encarregadas estão intervindo no processo da criação artística e afetando a liberdade de expressão? Como é que você vê isso? Essa polêmica que está aí há tanto tempo? Olha, eu acho que hoje, talvez porque já tenha apanhado demais, a edição do BBB é até mais cuidadosa do que já foi. Eu vejo, por exemplo, conteúdos muito mais ofensivos hoje em programas policialescos vespertinos do que no BBB, que vai ao ar às 10h30 da noite, né? Por exemplo, esse ano passado teve um debate, aconteceu tipo 2 da tarde na televisão, sobre se Michael Jackson está vivo ou não, por exemplo. Ou eu já vi também de tarde o programa levar um caça-fantasmas na casa do Clodovil para ver se o Clodovil conversa com o caça-fantasmas. Eu acho esse tipo de conteúdo muito mais grave, muito mais afronta muito mais o espectador do que o BBB. Eu acho que o BBB é um entretenimento, é um bom entretenimento, assim, para quem está vendo televisão, acho que vai ao ar num horário adequado. Acho que tem entretenimentos de qualidade ainda bem piores que o BBB na televisão. Acho necessário acompanhar, acho necessário criticar, vigiar, né? É o nosso papel, é o meu papel também, mas hoje em dia eu não diria que o BBB, assim, do que eu tenho visto, até pela questão do horário, ele é digamos, um perigo, um risco à sociedade ou a quem está assistindo. Mas, Regina, tudo bem, o BBB em si não é um risco, não ameaça os fundamentos do Estado brasileiro, mas os valores morais são afetados. Mas você tem os BBBs mais dramáticos, o Dropped, esse que deu essa tragédia na Argentina, 10 pessoas mortas, não é? É horrível, né? Porque iam fazer lá uma cena de superação física, não sei bem o que eles fazem. Aí tem as diferenças, não é? Quer dizer, você vai admitindo uma coisa e vai levando aos extremos que são incontroláveis. Eu acho que nesse caso aí eles têm que se responsabilizar pelo que aconteceu, explicar, né? Porque aconteceu e acabou, morreu e ponto, né? Então, acho que tem que ter regras muito firmes, né? Para as pessoas não correrem esse tipo de risco, né? Porque, e aí, não ganhou o BBB e morreu ainda por cima, né? Não ganhou o reality lá e morreu, entendeu? Então, acho morreu que... e outros morreram. Outros morreram. Estou falando no sentido geral, né? Eu acho péssimo isso. Acho que eles têm que ter mais cuidado, né? E as pessoas também se precaverem um pouco, né? Antes de entrar numa coisa dessas, ter um contrato especificando o que pode e o que não pode. Mas aí eles não vão querer. Um código. Aí eles não vão querer, né? Cristina, como é que você vê... você acha que a mídia, quer dizer, a mídia tradicional, sobretudo os jornais, que supostamente tem um público mais preparado, com disposição crítica maior, mas eles, no fundo, todos os jornais brasileiros, a começar pelos grandes jornalões, chegando nos jornais, digamos, mais populares, mais vivos, né? Mais de cidade, mas todos eles pegam carona nos grandes sucessos da televisão. E, sobretudo, nesses sucessos mais populares. Quer dizer, eles reforçam aquilo que, na realidade, eles podiam estar contraditando. Como é que você vê essa questão?
Eu vejo que hoje a internet pega muito mais carona do que os jornais impressos. Eu acho que, ainda que o leitor dos ditos jornalões goste de acompanhar os reality shows, ele é um pouco mais crítico, ele tem talvez até um olhar mais hipócrita de assistir, mas de dizer que odeia aquilo. A gente sabe porque no meio de tantas queixas, os leitores acabam citando detalhes do programa que ele não conheceria se ele não estivesse vendo. Mas eu vejo que hoje a internet se vale muito mais dessa tentativa de pegar carona no sucesso dos programas da televisão do que do que a imprensa, do que a mídia impressa, digamos assim, né? Quer dizer, o Estadão tem um princípio, por exemplo, de não acompanhar muito reality shows de confinamento, a não sei lá quem ganhou, a não sei quando tem algum caso de polícia ou que vai parar no Ministério Público, mas não de acompanhar quem está sendo eliminado a cada semana e tal. Isso é um pouco mais tranquilo e o jornal não costuma ser cobrado pelos leitores, talvez tenham se acostumado já a não encontrar esse tipo de notícia lá. Não estou aqui me vangloriando por isso. Agora, de modo geral, os impressos têm menos espaço para isso do que a internet, que tem se ocupado muito mais, né? Que dá clique mesmo e tem essa questão de as pessoas reclamarem, xingarem muito o programa, mas que eu acho que elas é o tipo da coisa que elas amam odiar, tipo o Judas delas, assim, sabe? Você precisa sempre de alguma coisa para se apegar e que você tenha um raiva, tenha ódio, tenha uma crítica muito profunda, mas não são indiferentes àquilo. Se fossem indiferentes, os anunciantes não continuariam investindo os milhões que investem nesses programas. Então, enquanto isso acontecer, a gente pode reclamar à vontade, porque há um consumo daquelas marcas e há uma eficiência na audiência. Na hora que não houver mais, isso acaba. O seu jornal, O Dia, é um excelente jornal, trepidante, movimentado, não é popular, autenticamente popular, mas a sua posição é crítica com relação aos reality shows, mas o seu público, como é que reage a essa sua posição, a esse seu olhar crítico? Olha, eu não sei, porque as pessoas... Eu tenho na coluna um liga e um desliga, né, que é o nota 10 e nota 0, para os programas. E eu me manifesto comentando e tal, em poucas linhas e tal, mas nunca teve ninguém que se manifestasse contra, entendeu? Quando você é rigorosa. Quando eu sou rigorosa. Então, eu acho que é a minha opinião também. Se eles não gostam também, não posso fazer nada, né? Ninguém é obrigado a gostar de tudo, né? Sim, mas eles poderiam reclamar. Não reclamam, não. Acho que eu sou... Então, é sinal de que eles gostam de uma orientação. Gostam, né? Não é? Um jornal popular que o seu público aceita a orientação de quem tem algo a lhes dizer diferente, né? Não dá para você ignorar, né, que está uma coisa ruim acontecendo, que está passando um programa que para mim não deveria existir, porque para mim aquilo, como eu já disse antes, não é nada. Um programa que não é nada, não quer dizer nada, não me acrescenta coisíssima nenhuma. Então, para mim já podia ter acabado. 15 edições está de bom tamanho, né? Maurício, uma pergunta final, que nós vamos daqui a pouco ter que encerrar. Como é que você vê essa questão da imprensa, sobretudo a mídia impressa, que ela, não é o seu caso, mas eu estou falando de uma forma geral, não é? Ela pega carona nas grandes atrações. Um minutinho só para encerrar o programa. Eu queria só dizer o seguinte, eu acho que o grande segredo do BBB, mais que o voyeurismo, é o poder que ele dá ao público de julgar o outro. E é por isso que ele faz muito sucesso na internet, que ele é muito fácil, quem está ali assistindo, manifestar o seu julgamento sobre aquelas pessoas que estão lá. Agora, eu não vejo exatamente como pegar carona, quer dizer, o jornalismo de entretenimento, de um modo geral, ele acompanha o que acontece, né, Dines? Com cinema é assim, com teatro é assim, com televisão é assim. Tem que acompanhar o papel do jornalista. Eu acho que o papel nosso é ser crítico em relação a isso, né? Quer dizer, eu acho que é obrigação ser crítico em relação a todas as formas de entretenimento. Eu tento ser o máximo que eu posso em relação à televisão, mas não acho que seja pegar carona, quer dizer, acho que eu tenho que exercer mesmo o nosso trabalho. Não, ignorar isso eu acho pior. Eu acho que é a posição do jornal que fala, não, eu não trato desse assunto porque esse assunto é muito popular ou é vulgar.
eu acho que é uma posição pior. Eu acho que a posição mais correta é enfrentar, tem que enfrentar. Ok. Muito obrigado. Chegamos ao final desta edição. Quero agradecer a presença em São Paulo dos jornalistas Maurício Sticer, Cristina Padiglione, em Brasília do procurador Dr. Aurélio Rios e aqui no Rio da colunista Regina Rito. Mas ainda há tempo para fazer um agradecimento especial a uma grande figura que acaba de nos deixar. Eduardo Galeano ofereceu-nos o privilégio de ser seus contemporâneos. Sua literatura, sua generosidade, sua humanidade e, sobretudo, seu quixotismo permearam sucessivas gerações, tanto dos mais jovens, também dos mais velhos. A todos ele ofereceu lições inesquecíveis de amor à verdade e dedicação aos ideais. Em 2010, durante a Copa da África do Sul, Galeano falou ao Observatório da Imprensa, em sua casa, em Montevidéu, sobre uma das suas grandes paixões, o futebol. Aos que perderam a oportunidade de vê-lo na intimidade, oferecemos Galeano na íntegra, hoje, na reprise habitual do Observatório da Imprensa, aqui na TV Brasil, à 00:30. Obrigado, Galeano. Valeu.